de descansar no seu amor. Êxodo capítulo 33, a partir do versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me dissestes quem enviarás comigo. Dissestes: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Versículo 15. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Querido e eterno Senhor, graças te damos pela tua palavra lida desta noite, pela exposição da tua palavra, Senhor. Fala conosco, fala com teu povo, fala com a tua igreja, fala com o necessitado, fala com aquele que não tem mais esperança, fala com aquele que precisa, Senhor, de um milagre urgente na sua vida. Fala com teu povo para a glória do teu nome. Amém. Tome o seu lugar nesta noite. O texto que lemos aqui, amados, certamente ele tem um foco. E o foco deste texto é a presença do Senhor. Aqui nós temos um diálogo entre Moisés, servo do Senhor, e o próprio Deus. É um diálogo, um clamor que Moisés está fazendo pela presença de Deus no meio do povo de Israel. É um clamor que Moisés está dizendo: se tu não fores conosco, nós não sairemos daqui. Não valerá a pena tirar o pé daqui. Nós não vamos para lugar nenhum se tu não fores conosco. A presença do Senhor, ela é extremamente importante. E este assunto da presença do Senhor para nós hoje, como igreja do Senhor, ela é extremamente relevante diante dos dias difíceis que nós estamos passando, diante de tudo isso que está acontecendo. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos sentir a presença de Deus. É bem verdade que as dificuldades, as lutas, às vezes nos fazem entender, só que este entendimento é errado, quando a gente diz: mas parece que Deus não está comigo, eu não estou sentindo a presença do Senhor. E eu gostaria que nesta noite, ao ministrar esta palavra extremamente necessária para nós, eu gostaria que você a escutasse com amor, a escutasse com reverência, a escutasse com responsabilidade de um crente que conhece a Deus e que sabe que em meio às dificuldades o Senhor, Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa só, Ele nunca nos desampara. O diálogo, queridos, de Moisés com Deus se dá pelo pecado do povo. Diz a Bíblia que Moisés está tendo um momento extraordinário com o Senhor. E a Bíblia então vai nos dizer que Moisés sobe para conversar com Deus. O povo fica embaixo. E diz a Bíblia que Moisés ele demora
Pois o Senhor está falando, o Senhor está agindo. O povo acha que Deus os abandonou, que Deus os esqueceu. E diz a Bíblia que eles vão até Arão, o sacerdote, e eles conversam com Arão e dizem: olha, Arão, nós precisamos fazer alguma coisa, pois Moisés está demorando. E diz a Bíblia que eles constroem no coração o desejo de um bezerro de ouro. E eles começam então a se juntar, a se unir. E diz a palavra do Senhor que Deus vê isso acontecer. E a ira do Senhor vem sobre o povo. E Moisés vai interceder. E diz a palavra do Senhor que Deus faz um grande reboliço diante daquele pecado e da desobediência do povo. Mas Moisés intercede. E aquilo que de forma inicial Deus vai dizer: eu vou destruir o povo. Por Moisés interceder, Deus muda de ideia com relação ao que ia fazer. Alguns homens, comandantes, líderes daquele pecado e daquilo que eles tinham feito, muitos morrem. Mas Deus ainda diz: olha, vamos continuar. Só que Deus não garante mais a presença dele no meio do povo. E diz ainda no capítulo 33, que Deus diz assim: olha, eu vou mandar um anjo. Só que aquilo causa diante do povo, versículo de número 4 do capítulo 33, um espanto diante do povo. Porque o povo sabe que é a presença de Deus que sempre fez a diferença no meio deles. Quando eles estavam no Egito, foi a presença do Senhor que os tirou de lá. Quando eles saíram do Egito, quando chegaram diante do Mar Vermelho, foi a presença do Senhor que abriu aquele mar. E era a presença do Senhor no meio deles que fazia com que desse sustentação para eles. E Moisés, no diálogo que lemos, Moisés está dizendo: Senhor, tu me conheces, tu me chama pelo nome. Senhor, tu sabes quem eu sou. Como é que tu não me diz quem vai comigo? Este é o teu povo. E Moisés disse: se tu não fores comigo, eu não irei, eu não sairei deste lugar. Moisés fala isso porque ele sabe da importância da presença do Senhor. Nesta noite, querido, aonde você estiver, levante suas mãos aos céus e diga: Senhor, eu sei da importância da tua presença. Eu quero pensar com você nesta noite sobre a presença de Deus na nossa vida. Diz a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. A Bíblia vai nos dizer que nós somos uma nação santa. A Bíblia vai nos dizer que nós somos a geração eleita. A Bíblia vai nos dizer que nós somos sacerdócio real. E a Bíblia também vai nos dizer que nós somos povo de propriedade do Senhor. Só tem uma coisa, queridos. Deus está dizendo: olha, vocês são minha propriedade. E às vezes o proprietário, ele tem uma casa, ele tem um apartamento, ele tem um sítio, mas às vezes ele não mora lá, mas ele é o proprietário. Só que a Bíblia não nos fala dessa forma. A Bíblia nos diz que nós somos propriedade de Deus e que Deus mora conosco. Deus mora dentro de nós através do seu Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre todo aquele que aceita Cristo como seu Salvador.
O Espírito do Senhor, Ele habita dentro de mim, Ele habita dentro de você. Você não é apenas propriedade, mas Ele está longe, não. Você é propriedade do Senhor e Ele está morando aí com você. Adão, ele tinha um contato direto com Deus. Diz a Bíblia que na virada do dia ele ia conversar com Adão. Só que a presença do Senhor não trouxe para Adão o temor necessário. E diz a Bíblia Sagrada que ele errou, pecou e não valorizou a presença do Senhor. De tal forma que após o seu pecado, ele já tinha vergonha, ele já estava longe e já se escondia da presença do Senhor. 7 gerações depois, pastor César, a Bíblia diz que um homem chamado Enoque, lembre-se deste homem, a Bíblia diz, capítulo 5 do livro do Gênesis, que ele andou com Deus, e a presença de Deus era tão forte na vida de Enoque, que o Senhor o tomou para si. Tal era o caminhar, tal era o poder de Deus na vida de Enoque. Diferente de Adão, Enoque escolheu andar na presença do Senhor, e o Senhor andava com Enoque. O salmista no Salmo de número 16, o versículo de número 11, o salmista declara: na presença do Senhor a fartura de alegria. Quando nós nos sentimos na presença do Senhor, a tristeza vai embora. Quando nós nos sentimos diante do Senhor e sentimos a presença real do Senhor na nossa vida, queridos, espanta-se os males, quebra-se os males. Quando nós sentimos a presença do Senhor, por mais que as circunstâncias elas venham dizer que não, mas a presença do Senhor nos garante a alegria. A presença do Senhor nos traz alegria. Nós precisamos buscar. A Bíblia fala de um homem chamado Abraão, e o que fez a diferença na vida de Abraão foi exatamente a presença do Senhor. Foi a presença do Senhor que fez com que Abraão tomasse uma atitude de fé. Está dizendo: se tu não fores conosco, nós não sairemos daqui. Não valerá a pena tirar o pé daqui. Nós não vamos. Ele vai caminhar para um lugar aonde o Senhor não diz. O Senhor só diz assim: olha, a minha presença vai estar contigo. Ser tu uma bênção e você será uma bênção. E eu vou te multiplicar, eu vou te abençoar. Os que te abençoarem, eu irei abençoar. E os que te amaldiçoarem, pode ter certeza que eles já estão amaldiçoados. A presença de Deus na vida de Abraão fez com que ele caminhasse, vencesse seus inimigos. Foi a presença do Senhor na vida de Abraão que fez com que ele fosse próspero. Foi a presença do Senhor na vida de Abraão que fez com que ele cresce na promessa de que o Senhor ia fazer dele uma grande nação. Apesar da idade, ele confiou no Senhor. Mas um dia, a presença do Senhor foi tão real na vida dele. Ele estava triste, cabisbaixo, pensativo, dizendo: a idade chegou, como é que agora eu terei um filho? Como é que a minha descendência será multiplicada? A presença do Senhor fez a diferença em uma noite na vida de Abraão. Diz a Bíblia que Deus chama Abraão, manda ele olhar as estrelas do céu e diz assim: olha, Abraão, assim será a tua descendência, porque eu falo contigo, porque a minha presença faz a diferença na tua vida. Visitou Deus Abraão,
visitou Deus a mulher de Abraão, e mais tarde eles tiveram um filho. A presença de Deus faz a diferença na nossa vida. Abraão tem um filho. A promessa de Deus já tinha se cumprido. Só que Deus ainda precisava fazer um tipo de teste com Abraão. Deus disse para Abraão: vem sacrificar o teu filho. Abraão, desde o início, ele diz assim: olha, Deus vai providenciar um cordeiro para si. E a Bíblia diz que ao ir com o seu filho e a levantar a mão, diz a palavra do Senhor, que ele olha, ele vê com um brado de Deus, ele vê ali o sacrifício. E a voz do Senhor vem sobre aquele lugar de sacrifício. E diz a Bíblia que Deus fala novamente com Abraão e diz: agora eu sei, Abraão, que tu me temes. Quando nós abandonamos a presença do Senhor, quando nós nos retiramos da presença do Senhor, quando a gente não busca, não almeja, não deseja, não fica com sede da presença do Senhor, por isso que muitas das vezes a gente não sabe o que faz. Porque quando nós sabemos, quando nós temos o Senhor conosco, a gente sabe muito bem o que vai fazer. A gente sabe qual caminho tomar, qual direção tomar. A voz do Senhor, diz o salmista Davi, quando ele vai cantar e vai fazer um hino de gratidão ao Senhor. Isso está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 22, em especial no versículo de número 3. Ele vai clamar ao Senhor, e ele diz assim, e ele está fazendo uma canção, e ele diz: pelo resplendor da tua presença, brasas de fogo se acenderam. Capítulo 22, 2 Samuel, esse cântico de Davi, ele está celebrando a vitória contra os seus inimigos. Se você tiver a oportunidade de ler todo esse capítulo, você vai ver que ele desde o início, ele celebra, ele exalta a Deus, ele glorifica ao Senhor. E nesse versículo ele diz assim: é a presença do Senhor que faz com que brasas de fogo se acendam. Quando nós temos a presença do Senhor, brasas de fogo se acendem. O fogo na Bíblia, queridos, ele é juízo de Deus. O fogo na Bíblia também ele serve para purificar. Mas o fogo também é um símbolo do Espírito Santo. Quando nós temos a presença, diácono Edinael, do Espírito Santo de Deus. Ah, Edinael, ah, igreja do Senhor, quando a presença de Deus é sentida na nossa vida, ah, o fogo desce. Você é cheio de Deus, você fica corajoso, você não vê barreiras, mas você vê oportunidades. Quando você está cheio da presença do Senhor, as dificuldades servem como um trampolim para você conquistar aquilo que você nem imaginava, para você se tornar aquilo que muitos achavam que você não tinha coragem e nem tinha força para se tornar. Em meio às dificuldades, nós oramos mais. Em meio às dificuldades, nós conhecemos mais o Senhor. E quanto mais conhecemos ao Senhor, mais brasas de fogo Ele derrama sobre a nossa vida. Davi sabia da importância da presença do Senhor. Salmo de número 51, ele está orando, arrependido do seu erro, do seu pecado. E no versículo de número 11, ele declara: Senhor, a tua presença é tão importante para mim, não me lances
fora da tua presença. Porque ele sabia que se ele tinha se tornado rei, era por causa da presença do Senhor. Ele sabia que se ele destruiu os inimigos, se ele derrubou gigantes, se ele venceu feras, é porque a presença do Senhor estava com ele. Quando nós não temos a presença do Senhor na nossa vida, nós somos facilmente vencidos. Por isso, nesta noite, eu quero crer, eu quero invocar o nome do Senhor, e eu quero torcer, aleluia, para que você seja cheio da presença do Senhor. E eu quero estimular a você nesta noite a buscar a presença do Senhor. Que quando nós estamos cheios da presença do Senhor, enfermidades são curadas, o pecador é regenerado, o diabo é expulso. João capítulo de número 2. Você conhece o texto? É o casamento aonde Jesus foi convidado, onde Jesus está presente, um casamento em Caná. E Jesus naquele casamento vê que algo estava diferente, tinha acontecido alguma coisa. E diz a Bíblia que tinha faltado vinho. E como de costume da época, o casamento durava uma semana, 7 dias. Mas agora o vinho acabou. E quando o vinho acaba, a vergonha dos noivos, naquela situação do casamento, quando o vinho acaba, algo de errado. Dizia que o noivo não era um bom administrador. Dizia que não foram tomados todos os cuidados necessários. Mas uma coisa, missionária Marisete, fez a diferença naquele casamento. Foi a presença de Jesus naquele casamento. Jesus transforma a água em vinho, traz de volta a paz, a felicidade, a alegria, o sucesso para aquele casamento. Mas por que aquilo acontece? Porque Jesus estava presente naquele casamento. Jesus não foi chamado às pressas, pastor César. Não foi a dificuldade que chamou Jesus. Olha, ei Jesus, vem aqui para este casamento, porque acabou o vinho, dá um jeito aqui para nós. Não. Jesus já estava lá, porque ele e a sua família foram convidados. Seus discípulos foram convidados. Quando a presença do Senhor é real na nossa vida, quando não é só em momentos de dificuldades que nós chamamos por Jesus, é quando Jesus está presente, quando Ele é convidado para fazer morada na nossa casa, morada no nosso casamento. Pode até faltar o vinho, mas Ele já está lá para transformar a água em vinho. Este é o poder da presença do Senhor. Há homens na Bíblia que desprezaram a presença do Senhor. Sansão, pastor Florencio, ele tinha tudo para dar certo, mas ele por muito tempo desprezou, negligenciou e brincou com a presença do Senhor na vida dele. Judas foi escolhido discípulo. Você que está me ouvindo, Judas caminhou com Jesus, andou com Jesus, aprendeu com Jesus, mas ele não se sentiu bem e nem confortável com a presença de Jesus. Ele nega Jesus e encontra a sua morte. Quando a presença do Senhor Jesus não nos atrai, quando andar com Jesus não é confortável para nós, não é importante para nós, nós estamos fadados
voltados ao erro. É por isso que nesta noite eu estou dizendo para você: clame pela presença de Jesus na tua vida. Quando a presença do Senhor Jesus, ela é real, pode vir qualquer circunstância, qualquer dificuldade. Você sente o baque porque nós somos humanos, mas nós sabemos que nós não estamos só. Nós sabemos a quem recorrer, porque sabemos que o Senhor está conosco. A presença do Senhor Jesus fez a diferença na vida de Moisés. E diz a palavra do Senhor no texto que li, no versículo 14 do capítulo de número 33, você vai dizer assim, você vai ver assim, o Senhor dizendo: não, eu vou. Sabe por que eu vou? Para te dar descanso. Eu vou para que você possa descansar. Porque a presença do Senhor, irmão, nos traz alívio, nos traz descanso. Pode acontecer o que for, pode o mundo se abalar, pode acontecer as desgraças que acontecerem, mas nós estamos descansando. Sabe por quê? Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Porque o nosso ser confia no Senhor. Salmo de número 46. Diz a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio. 46 diz: e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem, espumejam, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio, escute o que eu estou lendo nessa noite. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando Deus diz: eu vou, Moisés, contigo, para te dar descanso. E eu linko isto para esse belíssimo salmo, que diz que o Senhor é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, mas é o socorro bem presente. Quando Jesus está, irmã Isa, o socorro vem. Quando Jesus está, a bênção vem. Quando Jesus está presente, o milagre acontece. Quando Jesus está, pode estremecer a terra, pode os montes mudarem de lugar, mas o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Ele é o socorro bem presente. Moisés, ele diz: olha, Senhor, versículo 15: se tu não fores comigo, eu não saio daqui. Talvez seja esta uma situação que devemos pensar bem, porque muitos de nós declaramos: Deus, tu estás comigo, mas nós fazemos, vamos, compramos, vendemos, saímos, entramos, e a gente não diz: Senhor, é para eu ir? Porque quando Deus está presente na nossa vida, queridos, Ele é o dono de tudo.
Ele é o dono do nosso ser. Ele é dono da nossa alma. É por isso que nós devemos buscar a presença do Senhor, para que nós tomemos as decisões corretas em nossa vida. E eu, como pastor, posso dizer para você, tem muita gente quebrando a cara aí, porque ele quer fazer tudo do jeito dele. Ele não ora, ele não espera a resposta do Senhor, mas ele quer fazer a sua maneira. E depois quebra a cara, e aí fica assim com aquela cara de quem chupou limão azedo. Mas Deus, por que que isso aconteceu? Quando nós temos a presença do Senhor, a gente não abre mão da presença dele para nada. A gente sai de casa, ora. A gente vai comer, ora. Vem para a igreja, ora. Fica em casa, também ora. Porque sabe que a presença do Senhor nos traz decisões corretas, nos traz um ser diferente, nos leva para vivermos o impossível do Senhor. A canção que expressamos agora diz assim: Jesus, a tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Peço que você fique de pé comigo. Gálatas 2:20 diz a Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe que declaração é essa, irmãos? É de quem tem a presença do Senhor. Quem tem a presença do Senhor, ele declara: é Cristo meu Deus, é Cristo meu Senhor. Ele é que vai na minha frente, ele é que toma as decisões por mim. Mas quem não tem a presença do Senhor, ele diz: não, é eu. Mas quem tem a presença do Senhor diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu convido você, amor querido, a buscar a presença do Senhor. Declare nesta noite: Jesus, a tua presença é o que eu mais quero.